Boa noite, pessoal. Essa é mais uma Quinta Milionária que acontece toda quinta-feira às 19 horas para dona de sorveteria que quer alcançar uma sorveteria milionária com lucro e tempo, que é o mais importante. E hoje a gente vai falar sobre como você abrir uma sorveteria lucrativa desde o começo, checklist para abrir uma sorveteria com lucro. Se você vai abrir sua sorveteria e quer ter uma sorveteria lucrativa desde o início, já fica na nossa aula de hoje. Se você tem uma sorveteria que também está aí patinando e não consegue ver o lucro, é importante que você veja aqui o nosso checklist da aula de hoje para você ter ideia do que fazer na sorveteria de vocês para melhorar também essa parte. Certo? Para quem não me conhece, eu sou a Dalília, do Casal do Sorvete, para quem está aqui na aula de hoje, gente. Então, bora lá então. Primeira das coisas que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que muito sorveteiro não leva isso em consideração. Para você montar uma sorveteria, o primeiro passo aí é você ter força de vontade de trabalhar, força de vontade de, às vezes, no começo ali, sacrificar o final de semana, um feriado para estar dentro da loja, porque quando você inicia no começo, você não tem condições de iniciar ali com uma equipe, é você que vai ter que ficar ali no operacional, fazendo as coisas durante um certo tempo, beleza? Então, primeira coisa aqui que qualquer sorveteiro tem que ter é força de vontade de trabalhar aí no começo, sacrificar alguns finais de semana, algum feriado, para poder estar ali dentro da sorveteria, para não ficar fechando também, certo? Outra coisa muito importante, que quando vai iniciar, é você ver ali, definir o quanto de investimento você vai fazer para montar essa sorveteria. Ou, tipo, dependendo do quanto de investimento você tem, é o modelo de sorveteria que você vai escolher. E o pessoal está pedindo para entrar. Deixa eu ir aceitando o pessoal aqui. Dependendo do modelo de sorveteria, a quantidade de dinheiro que você tem para investir, né, esse valor é o modelo que você vai escolher, certo? Dependendo do modelo, é a quantidade de dinheiro que você tem que investir. Aí você tem que definir esse investimento, até quanto eu tenho para investir. Aí sim você vai escolher o modelo de negócio, certo? Aí, como você vai conseguir esse dinheiro? É outro ponto também. Muita gente... Pessoal entrando atrasado. Muita gente... como que eu vou conseguir o valor para investir, para começar a minha sorveteria? Depende muito, gente. Tem gente que vende carro, tem gente que faz financiamento, tem gente que faz carta de crédito. Então, tem vários jeitos de conseguir esse valor. Tem gente que pede demissão do serviço para montar a sorveteria com acerto, começa uma sorveteria, dependendo do valor desse acerto também. Aí você vai definir esse valor. Eu tenho tanto. Eu tenho X. Aí você vai escolher o tipo de modelo de negócio que você vai investir. Um ponto muito importante que tem que meio que entrar em paralelo. Você tem que definir o público que você quer trabalhar, o fluxo da região, a classe social, os horários de mais movimento ali da rua. O que as pessoas estão mais comprando? Realmente você tem que fazer uma análise para definir ali o pré-público, a gente fala isso, certo? Para você ter noção para quem que você vai vender. Tem alguns estabelecimentos que até ajudam a alavancar o crescimento da sua sorveteria no começo, que a gente fala, lugar que tem escolas, mercado, escola, principalmente escola que o pessoal é mais... As crianças não é infantil, é tipo fundamental, sabe? Da quinta série em diante. Então, é bom porque eles já vão com dinheiro para a escola, eles já têm essa autonomia de, às vezes, gastar, e às vezes o pai libera cartão, Pix no celular, paga mesada. Então, eles já têm o dinheirinho que eles podem gastar ali na entrada da escola e saída da escola. Então, crianças ali com idade um pouco mais avançada é melhor também escolher lugares assim para montar a sorveteria. Tipo, praças, lugares que tem bastante fluxo, mercado que fica aberto bastante tempo ali, é muito importante. Eu não gosto muito do mercado que fica aos domingos aberto, montar mercado que fica aos domingos, talvez não ajudaria tanto. Em questão de vender mais, tipo, sorvete, potes, né, e bebida, porque quando o mercado abre aos domingos, às vezes a pessoa acaba pegando no mercado, se você não tem uma estratégia de venda, lógico. Então, observar isso, certo? Uma vez que você definiu o seu pré-público que você vai atender, que você vai vender, está na hora de você definiu o valor que você vai investir ali para começar a sua sorveteria. Tem vários modelos para você iniciar, certo? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, começando com baixo investimento no delivery. Tem, tipo, você consegue abrir fácil uma loja no delivery, tipo, gastando R$ 500 e dá para você iniciar, certo? No delivery. Se for as condições que você tem, esse valor, eu tenho R$ 500 ali, ou tipo R$ 1.000, eu vou para o delivery. Então já tem essa porta aí que vocês podem explorar. Muita gente começa com delivery e dão muito certo, entendeu? Eu tenho uma mentorada que ela começou ali no delivery e antes de entrar na minha mentoria, ela já estava vendendo bem no delivery. Então é possível você alcançar um bom faturamento trabalhando com delivery em casa. É uma porta que pode ser aberta ali começando
para você ir fazendo um teste, para você, eu consigo arrumar um serviço que eu trabalhe meio período e consigo encaixar os dois. Então, tem essa possibilidade também. E o delivery é bom que é uma porta que se abre, que depois que você monta a sua sorveteria, ele pode continuar funcionando normal. Ali só muda o endereço certinho e você pode continuar com aquele canal de venda aberto e continuar vendendo ali. Então, ele é uma coisa que dá para você casar, tanto sem muito investimento, começando ali em casa, com um pouco de dinheiro, e depois você une os dois, conforme for entrando dinheiro. Lógico, sempre eu gosto de frisar muito também a questão de você entender quanto você está vendendo ali, qual que é o seu lucro, certinho no delivery, para você não ter prejuízo e conseguir um lucro do delivery para montar seu ponto físico, entendeu? Então, é bom por conta disso. Baixo investimento, você testa ali o mercado e você tem um canal de venda estruturado que quando você for montar a sua loja, você consegue ter um retorno desse delivery também, certo? E uma coisa para vocês, ajudar vocês a vender mais no delivery, é vocês unir o delivery com tráfego pago e com o Instagram, WhatsApp, para potencializar os resultados no delivery. Não é vocês abrir uma loja sem estrutura, não é vocês abrir um delivery sem saber para quem vocês estão vendendo, montar um produto de qualidade, ter um produto, né, inicial ali de bastante qualidade para você começar a fidelizar esses clientes, aplicar estratégia para fidelizando esses clientes, para continuar vendendo bem ali e ter esse retorno também do delivery. Outra forma, dependendo do dinheiro que você tem, é você escolher um revendedor simples, ali um revendedor que o fornecedor vai lá, monta a sorveteria e você pega a marca dele e vende na sua sorveteria. Tá ali vendendo ali na sua sorveteria e você fala que é um revendedor representante, porque ele pegou os freezer, da pessoa, a fachada da pessoa, cadeira, tudo com a marca da pessoa. Então, tem como iniciar dessa forma também, sendo um revendedor ali representante de uma marca, certo? A margem é um pouco menor, porque você vai comprar e revender esse produto, então tem que tomar certos cuidados aqui também com a questão da margem que você vai ganhar. Depois, mais para o final, vou falar para vocês os cuidados que vocês têm que ter, independentemente do modelo de negócio que você escolher para trabalhar, certo? Outra coisa é o revendedor investidor. Esse é um dos que eu mais recomendo, só que vai um certo valor. Por quê? Porque aqui você vai investir no seu ponto, investir nos freezer, na cadeira, vai ser tudo seu. Só que a loja física vai ser sua, entendeu? É tudo você que vai investir. Só que tem que tomar certos cuidados. Não, aqui eu recomendo demais, porque aqui você já tem autonomia de trabalhar, certo? Porque aí você consegue pegar de várias marcas diferentes o produto, você consegue ver qual que é mais compensativo ter, você abre porta para você ter novos sabores, novas opções. Eu pego de fornecedor X tanto sabor, mas ele não faz esse que eu gosto. Então, tem essa autonomia de pegar de outra pessoa. Então, um revendedor, investidor que investe em tudo, eu recomendo bastante. É uma maneira de começar, só que gasta um pouquinho mais. Só que também você tem liberdade de fazer marketing, produto diferenciado, você pode mudar o formato da loja quando você quiser. Eu comecei, não estou gostando disso. Então, tem autonomia de ficar diversificando dentro da sorveteria. Outra coisa, outro modelo que é um dos modelos que eu sempre vou recomendar, que é o modelo que a gente trabalha aqui na nossa sorveteria, e que ai, meu Deus, quase caiu a luz. Que eu recomendo para os nossos mentorados também, que é o modelo fabricante. O modelo fabricante, a margem de lucro é muito maior, você tem mais controle ali da qualidade do produto, certo? E também essa autonomia de criar novidade, tá, próximo às tendências do mercado, você consegue explorar mais, você consegue ter o seu próprio diferencial. É uma das coisas muito importantes que eu recomendo muito também. Tanto todas essas partes que eu falei tem como você abrir uma sorveteria, montar uma sorveteria que seja lucrativa. Se você souber analisar cada tipo desses 4 passos que eu passei aqui, tanto o delivery, quanto um revendedor representante, um revendedor investidor, que é que compra e monta tudo, a loja inteira, ou um fabricante, certo? Então, tem como você lucrar, independentemente do modelo do seu negócio. Aí tem a parte que eu não recomendo muito, que é a franquia. Dalília, mas por que você não recomenda muito a franquia? Às vezes, quando o sorveteiro vai iniciar com sorveteria, por ele não ter conhecimento no ramo de sorveteria, ele acaba optando para uma franquia, porque acha que vai ser mais fácil de trabalhar, vai ter um suporte ali, vai conseguir deixar a sorveteria um pouco mais sozinha, porque já tem algumas coisas definidas, questão de processo, tal. Mas uma das coisas que tem que tomar muito cuidado, a questão de franquia, é que
dependendo da franquia, gente, não vou generalizar tudo aqui, porque tem franquia muito boa no mercado, que te dá autonomia para trabalhar, te dá margem, te dá um suporte bom, ajuda você em questão dos primeiros passos ali, mas tem franquia que as taxas são muito altas, você tem que pagar royalties mensal, que é, às vezes, tipo, R$ 1.500 de royalties ali, e isso é tudo lucro que está indo embora, entendeu? Então, você tem menos liberdade, a sua margem é um pouco menor, você não pode mudar nada em uma franquia, dependendo da franquia, lógico, né? Você vai ali com produtos, por ser franquia, ele já não consegue ter variedade no cardápio de produto. Eles são produtos ali selecionados e muito, às vezes, até escasso, certo? Então, eles, dependendo da franquia, não conseguem acompanhar as novidades. Então, isso é tudo cuidado que tem que ter para escolher uma franquia. Às vezes você está escolhendo uma franquia por ser mais facilitada, tenha mais processo, mas não acaba olhando essa parte que é o mais importante, que é o lucro, entendeu? A gente tem um amigo nosso que tem uma franquia que é muito famosa mesmo, tem mais de 1.000 lojas espalhadas, e ele abriu essa franquia semana retrasada, se eu não me engano, a gente se encontrou e ele não estava satisfeito. Por que ele não estava satisfeito? Porque ele estava vendendo 90 mil na franquia e estava tirando 6 mil reais de lucro para ele. Então, já pensou, tipo, o tanto de dor de cabeça, mexer com gente e mexer com vários clientes diferentes e pagar aluguel e correr atrás de tudo e trabalhar o mês inteiro para sobrar 6 mil reais no bolso dele, entendeu? Então, esse é o cuidado que tem que ter numa franquia. Você tem que analisar muito bem. Também tem outro ponto importante. Franquia, às vezes, ele estabelece compra para você. Ah, eu vou abrir minha sorveteria, mas você tem que pegar X de mercadoria. E às vezes você não sabe se aquele produto vai ser o produto ideal para o seu público. Então, o que acontece? Você acaba investindo muito em produtos que ficam parados no seu freezer, fica parado no seu estoque e acaba demorando muito para vender. E é uma coisa que você não conseguiria testar. Ah, o que vende mais no início? Ah, estou iniciando. Qual que vai sair mais? Pote de 1 litro, 2 litros? Qual picolé? Qual sabor que eles vão gostar? Então, você acaba investindo no escuro. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante que eu não recomendaria uma franquia. O melhor cenário para vocês começar, dependendo do investimento que vocês têm, lógico. Se tiver um investimento para abrir uma franquia, com certeza você já consegue começar fabricando o próprio sorvete, que é o que eu recomendaria. Porque hoje uma franquia não acha menos de 100 mil reais. Então, com 100 mil reais, você já conseguiria abrir, tipo, uma loja pequena, um fabricante, certo? É um ponto muito importante para se atentar. Por isso que eu falo, não pegue uma franquia no escuro, gente. Realmente, a franquia tem que tomar muito cuidado. Tem que ver a questão de margem de lucro, royalties, quanto de royalties você vai pagar para essa franquia. Então, tem que ter esse certo cuidado. Então, os dois modelos mais recomendados aqui é um sorveteiro investidor, que você vai investir nos freezer, ter autonomia para começar ali, colocar os produtos que são mais lucrativos, a gente fala que é os produtos leão da sorveteria, e também, né, ser um fabricante, lógico. E se não tiver condições de começar, começa por um delivery, tá? Mas não por uma franquia, que eu não recomendaria muito, ou, tipo, se você for ser um revendedor representante, se atentar a isso também. Questão da margem de lucro, questão ali do seu ponto, entendeu? Tem que analisar muito. Questão essa marca, o meu público vai gostar desse sorvete, dessa marca? Então, tem que estudar também se é um sorvete conhecido, um sorvete gostoso, um sorvete que o pessoal vão aceitar de boa, entendeu? Que vão ter uma aceitação no mercado. Então, esse é um ponto muito importante. Ficou claro até aqui, gente? Ó, não tenho condições de iniciar com uma sorveteria, com uma loja física. Vou testar no delivery e estruturar um canal de venda no delivery bem estruturado, certo? Depois o delivery não interfere. Você pode abrir uma loja e puxar o delivery também para outra loja. Então, é um canal de venda que por si só já é bom começar a ir estruturando. E o mais legal é que dá para fazer da cozinha da casa e com baixo investimento. Hoje você consegue abrir uma loja em qualquer plataforma, tem várias plataformas para você escolher. E se não tiver plataforma de delivery, se a sua cidade for pequena, você consegue ter um delivery próprio no cardápio digital. A única coisa que você tem que se atentar é ter um motoqueiro para entregar, né? Ou você mesma fazer essa parte da entrega. E hoje você consegue fazer cardápio no Canva, que é um aplicativo, só que daí tem que pagar um pouquinho lá no Canva, mas daí o Canva você consegue editar imagens, você consegue usar para outras coisas também. Então dá para você iniciar no delivery na casa mesmo gastando pouco dinheiro. Hoje você investe numa caixa de açaí, dá para fazer um monte de copo e você consegue começar desse jeito. Depois você vai melhorando e reajustando, lógico, se você tiver lucro, se você souber precificar direitinho e saber
quanto você está tendo de margem de lucro, e quanto precificar para a plataforma certinho para não ter prejuízo, tá? Esse é um ponto muito importante. Aí depois que você definiu certinho o seu público ali, pré-definição do público, aí vem a parte do modelo de negócio, que eu falei aqui, pode ser delivery, revendedor, representante, revendedor, investidor ou fabricante, não franquia, gente, não recomendo franquia. Se vocês for para franquia, analisa muito bem mesmo. Aí depois vem a parte a escolha do ponto. Eu vou abrir um ponto físico. E como que eu faço para saber se esse ponto é o ponto ideal, certo? É igual eu falei, ver fluxo de gente, visibilidade. Você tem que ver uma das coisas que o pessoal nem se atenta se esse ponto tem estacionamento, entendeu? Então, como que o pessoal vai parar na sua sorveteria se esse ponto fica numa avenida movimentada sem estacionamento? Então, não faz sentido, certo? Uma pré-análise de concorrência, você tem que ter essa análise ali para você não entrar num negócio, igual eu falo, questão do posicionamento, você saber se posicionar. Então, quando você vai montar uma sorveteria, você não vai querer disputar com uma franquia sem saber o seu diferencial, sem saber o seu posicionamento, tá? Então, entra um ponto muito importante aqui. Você tem que analisar, saber o seu diferencial, se você vê se está preparado para bater de frente com uma franquia. Como que é essa franquia? Analisar pontos fortes e pontos fracos de uma franquia, certo? Esse é um ponto muito importante. Aí tá, você definiu o seu ponto, olhou a estrutura de ponto, viu se tem estacionamento, os comércios ali em volta, como que é, tá? Ajuda, não ajuda? Aí tá na hora de você preparar a parte burocrática, que tem que ter. Qualquer coisa que você for abrir, tem que ter. Uma das coisas é a parte da burocracia. Eu sempre falo que, para começar uma sorveteria, no mínimo vocês têm que ter um MEI. Por que eu falo isso, gente? Dá para começar com o CPF mesmo? Dá, gente, mas você tem que levar em consideração que a maioria dos fornecedores, eles vão pedir o CNPJ, entende? Porque para fazer o cadastro, para abrir a loja, tem que ter o CNPJ. Tem que ter certinho, porque às vezes eles não liberam no CPF, ou talvez até libera, mas o valor fica muito caro, fica mais caro do que para quem tiver um CNPJ. E hoje é muito facilitado abrir o MEI, vocês conseguem abrir pelo celular mesmo. Então, é uma parte ali que você ajuda vocês a ter mais lucro na sorveteria, porque vocês vão comprar melhor por ter desconto por ser MEI, certo? Então, abrir um MEI, aí vocês vão abrir, tem até um certo valor, não me lembro o valor, que é por mês, o MEI, você pode ali declarar certinho para não ter prejuízo, para não ter dor de cabeça. Aí depois que bateu aquele valor, tem que mudar para ME. Só que consegue abrir ali com o MEI e trabalhando com o MEI, para comprar mais barato também. Outra coisa, o alvará da prefeitura, vigilância sanitária e corpo de bombeiro. Vai ter que ter isso. Dá para abrir sem? Dá. Tem lugares que eles não pegam tanto no pé. Eu não recomendaria, eu já recomendaria abrir certinho com a alvará da prefeitura, da vigilância sanitária, do corpo de bombeiro, porque se vir dar algum problema com algum produto, você já tem. Então, você já tem uma carta na manga, já tem ali, tá dentro da lei. Então, eu recomendaria já começar do jeito certo. Eu comecei do jeito certo? Não. Eu fiquei 2 anos sem alvará. Mas não foi legal, entendeu? Não foi legal mesmo. Se hoje eu fosse abrir outra loja, eu já começaria certinho, com o alvará certinho. Dependendo da cidade, o que dá para fazer tem como você iniciar ali a sua sorveteria, mas já, tipo, prevendo o que precisa fazer ali na parte da sorveteria. O que é as exigências da prefeitura. Então, igual para os mentorados que já vai abrir, a gente já passa uma lista de coisas que eles precisam ter para não dar problema. Principalmente o fabricante. Não pode ter coisa de madeira na cozinha, as paredes têm que ser pintadas de tinta a óleo, tem a maneira certa de você deixar ali toalhinha, não pode deixar produto de limpeza na fábrica. Então, tem várias coisas que precisam ser feito para que quando a vigilância sanitária chegar na sua loja, você não ter problema, não ter dor de cabeça. Entende? Deixa pré-preparado ali, para que quando eles vir, já tá menos coisa para você investir. Gente, vocês não falaram para mim que a luz estava na minha cara. Deu certo agora. É isso. Então, tem como vocês organizar para não ter dor de cabeça. Então, essa é uma das coisas que, para iniciar com sorveteria, vocês vão ter que correr de atrás, que é o MEI e já automaticamente já correr atrás do alvará, vigilância, corpo de bombeiro, certo? Dá para iniciar sem? Dá, mas eu não recomendaria. É uma das coisas aqui. Aí, depois que você ter o MEI, abrir o MEI, é rapidinho, consegue abrir pelo celular mesmo. Aí vai a parte de organização do ponto, né? Que é da estrutura do ponto em si. Ali, se precisa de pintura, a fiação vai aguentar os volts ali dos freezer que eu vou colocar.
Então, tudo isso tem que se atentar para vocês não ter prejuízo. Às vezes, o que o sorveteiro faz? Ele quer um ponto muito velho para cortar gasto. Aí, tipo, deixa de pegar um ponto novo, com instalação boa, com fiação boa. Dependendo se você for um fabricante, você tem que se atentar ali também à voltagem do poste, se vai aguentar a energia dessa máquina, então tem que ter esse cuidado também. Aí talvez deixe de escolher um ponto que era bom, com estrutura, para escolher um ponto mais velho, antigo, para economizar no aluguel. Então, não recomendaria, entendeu? A não ser se for um ponto num lugar muito estratégico, que vende muito, aí compensaria investir. Só que às vezes um ponto melhor sairia mais vantajoso, dependendo do lugar. Então, se o ponto for num lugar estratégico, compensa investir, arrumar e deixar ali a sua sorveteria. Só que se for meio que parecido e for pouca coisa de diferença no aluguel, preferiria um ponto novo, tá? Com encanamento novo, ali a parte do esgoto, tudo certinho, fiação. Então, é muito interessante essa parte. Aí você definiu ali a estrutura do ponto, com o investimento do ponto, finalizou essa parte, tá na hora de vocês comprar as coisas para a sorveteria, que é o estoque, máquina, freezer, os insumos ali. Então, depois é essa parte, certo? E também para quem for, eu vou pegar o sorvete fornecedor, ver produto, negociar a margem, definir esses produtos, entendeu? Então, tem como você definir certinho ali o passo a passo para não ter uma maior margem trabalhando na sorveteria, certo? E esses pontos que eu passei para vocês, é muito importante se atentar. Agora, os cuidados, gente. Os cuidados que tem que ter quando vai iniciar com a sorveteria. E não só quando vai se iniciar. Se você está com a sua sorveteria aberta e não está vendo retorno no final do mês, está tendo prejuízo, esse é um ponto muito importante, que é fazer uma análise financeira. Ali você já definiu o quanto de dinheiro que você tem para investir, lá no começo, certo? Mas não basta só definir quanto dinheiro você tem para investir. Definir também o quanto você vai precisar durante o mês, entendeu? Vou iniciar a sorveteria. E tudo é teste no começo, então pode dar muito certo ou pode demorar um pouquinho para engrenar, dependendo as estratégias que você usa para vender mais, logo do início. Dependendo das estratégias de inauguração que você faz, você consegue tirar isso, entendeu? Então, definir quanto você vai precisar entrar ali durante o mês para pagar aluguel, energia, água, luz, internet, o seu salário, às vezes, vou abrir o MEI, vai ter um dinheirinho que vai investir no MEI. Vai colocar a internet? Vai ter. Esse dinheiro que eu vou pegar é de quê? É de investimento? É da reserva? É do quê? Entendeu? Então, já tem tudo isso, tem que entrar ali nos custos fixos por enquanto, quando você for abrir. Eu vou abrir, vou gastar R$9.000 por mês. Então, aqui entra um ponto importante. Tem que entrar esses 9 mil para cobrir os custos fixos ali da sua sorveteria. Senão você já começa a ter prejuízo, certo? Definir certinho. Uma das coisas que faz para ajudar, eu vou abrir minha sorveteria e meus custos fixos vai ser exemplo só, gente. Estou dando um exemplo aqui. R$9.000 por mês. Então, tem que entrar esses R$9.000 por mês. E como que a gente faz de uma forma estratégica isso? A gente define estratégia de inauguração da sorveteria, porque aqui você já consegue tirar um retorno logo nos primeiros dias da inauguração. Foi uma das coisas que a gente fez, ajudou a Sueli e o Willis fazer. E no primeiro dia de inauguração, nas primeiras semanas ali, logo nos 2 primeiros dias, eles já venderam R$7.000. Então, já pensou, tipo, se o gasto deles for R$10.000, 7 já foi ali nos 2 primeiros dias. Então, eles já conseguiram tirar um valor para ficar mais sossegado ali durante o mês, para tirar o resto do valor. Só que a gente nunca abre um negócio só para tirar os custos fixos, tem que lucrar. Então, também entra o seu salário aqui logo no começo. Aí, depois que você definiu certinho quanto vai precisar por mês para não ter prejuízo, aí você tem que fazer as contas fechar. Depois você vai dividir isso por dias, certo? Se eu for vender, eu preciso de R$9.000 por mês. Então, tem que vender ele em média 1.500 copos para cobrir esse investimento, dividido em 30 dias, dá mais ou menos ali 50 copos de açaí por dia. Aí, como que eu faria isso? Não deixaria, tipo, é só copo? Entendeu? Aí eu não deixaria só copo, que era o caso do Alex. Ele tinha um gasto e estava fazendo só copo montado. A gente definiu outro modelo de negócio para que realmente voltasse esse lucro mais rápido, entendeu? Que o Alex é um dos nossos mentorados, tá bom? Aí você consegue atingir esse faturamento mais rápido, certo? Dependendo do mix de produto que você escolher. Por isso que é tão importante, quando eu falo de franquia, às vezes a franquia não é o modelo adequado para o seu público, entendeu? Então, você não tem essa autonomia de mudar. Então, uma vez que você tem um modelo de negócio que te dá autonomia para você mudar, reformar e ver o que realmente dá mais lucro, tem como você escolher também. Então, se vocês for ter ali um gasto de R$9.000 por mês,
certo? Tem que vender pelo menos 1.500 copos por mês para tirar só o gasto. Então, é muita coisa. 50 copos por dia é muita coisa. Então, fazer esses cálculos certinho, quebrando por dia, primeiro por semana, por dia, para o negócio se pagar, para tirar pelo menos ali, não te dar prejuízo, certo? Uma coisa muito importante. Aí, no começo, demora um pouquinho engrenar. Então, para tudo que vai fazer, tem que ter um capital ali guardado. O financeiro, o pessoal da parte financeira, eles recomendam pelo menos 6 meses de capital guardado, dos gastos fixos. Só que a gente sabe que é difícil para quem está iniciando, às vezes investe tudo. Então, no mínimo, 3 meses de gasto fixo você tem que ter ali pré-guardado. Por isso que abrir uma sorveteria não é tão fácil, certo? Então, tem que ser tudo calculado. Tem como iniciar se não ter caixa? Tem. Só que é mais arriscado. Então, você tem que ter, se der um BO, você tem que ter de onde tirar esse valor. Tem como iniciar, mas é um pouquinho mais arriscado. Então, tem que ser tudo calculado, para você não ter risco. Não é no achismo, aí tem que ser cálculo mesmo. Porque, eu vou entrar numa sorveteria sem capital de giro, eu não recomendo. Mas se for entrar, que seja calculado, igual eu falei, definir quanto você precisa vender certinho para não ter prejuízo dentro da sorveteria, tá? E uma coisa bem importante, vai abrir uma sorveteria, vai pegar empréstimo, então essa parcela tem que estar ali nos gastos da sorveteria, entendeu? A sorveteria tem que pagar esse investimento também. E um dos pontos mais importantes é que não adianta vocês começar com a sorveteria e tipo assim, eu não vou tirar nada da sorveteria. Você abrir um negócio é para o negócio te pagar um salário. Então, o seu salário tem que entrar nos custos fixos da sorveteria. Certo? No começo eu vou tirar menos, ou eu tenho de onde tirar e não precisa pegar da sorveteria, tudo bem, mas você tem que ter em mente que você abriu um negócio para ter retorno, entendeu? Então já tem que definir ali o seu salário para você já ter ciência que é aquilo ali que você vai tirar da sorveteria. E muito sorveteiro erra nessa parte, que às vezes ele abre uma sorveteria, ou ele gasta da sorveteria demais, ou ele gasta da sorveteria e não vê que está gastando. Então, acaba gastando muito da sorveteria, tendo, tipo, às vezes, sugando a sorveteria, levando uma vida de rei, só que as contas da sorveteria não tá fechando. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, é uma marmita, é um lanche, fui no mercado, estava precisando de um omo do amaciante, então você vai gastando que você nem vê. Quando vê no final do mês, acaba gastando mais do que devia. E é uma coisa que, às vezes, o sorveteiro não se atenta. Por quê? Porque tá tudo junto, dinheiro. Então, aqui você já tem que começar dar os primeiros passos logo no início para separar a PF da PJ, para justamente você ver quanto você está gastando no pessoal e no da sorveteria, porque você tem que ter esse controle ali certinho para você não sugar o dinheiro da sorveteria e as contas não bater. E tem o jeito certo de você definir esse prolabore, entendeu? Você tem que ter os cálculos certinho. Aqui a gente faz por uma planilha, mas a gente coloca ali quanto que vende, tal, certinho, o CMV, aí dá a definição de prolabore. Daí você pode fazer aí os cálculos certinho para você definir e não sugar a sua sorveteria. Não pode ser muito alto. Outra coisa, você tem que pensar que... Tem que pensar não, né? Vocês sabem que sorveteria é um negócio sazonal. Então, às vezes, o inverno tende a cair mais o faturamento. Então, você já tem que trabalhar no verão planejando esse gasto do inverno. Então, você já tem que ter isso em mente. Quanto eu vou precisar para cobrir os custos fixos no inverno, para eu não ter dor de cabeça, para meu negócio não fechar as portas. Às vezes o sorveteiro abre e ele não tem esse pensamento. Tem que ter esse valor guardado, igual eu falei, a reserva ali de 3 meses, o capital de giro, né? Pelo menos de 3 meses para você. E se dá uma pandemia? E se o inverno vir rigoroso? E se chover o mês inteiro? Então você já tem que ter esse balanceamento antes de chegar o frio. Você tem que ter isso em mente que você vai precisar. Dalília, mas eu não consigo nem juntar dinheiro no verão, como que eu vou juntar para o inverno? Isso tudo tem que ser juntado, gente. Você tem que saber fazer estratégia para você passar o frio. Você tem que ter uma carta na manga. Então, por isso que a gente sempre fala, explorar o máximo do verão para não sofrer no inverno. Por isso que entra estratégia de venda, tráfego pago, explorar canais de venda. Não é só aproveitar que está vendendo bem no verão e só ir surfando na onda. E quando chegar o frio, não tem reserva de caixa. Não tem esse planejamento para passar o frio, que é uma das coisas que a gente passa para os mentorados certinho. A gente já fez reunião de planejamento de Prolabore para que justamente no inverno não sofra, entendeu? Então tem um passo a passo para ser seguido para não sofrer. Por isso que a gente aproveita ao máximo com estratégia para vender mais no verão. Porque daí, se der algum BO, se der zebra, se der ruim,
você já tem da onde tirar. A gente não sabe, o mundo está muito estranho. Vocês viram a pandemia, veio com tudo. Então, se você não tiver um plano B, pode acontecer de fechar as portas da sorveteria. E eu não estou falando de brincadeira, gente, é muito sério. É taxa, é coisa que está surgindo do nada. Então, cada vez está ficando mais difícil de trabalhar. Então, por isso que é muito importante você entender. Igual eu falei, entender, fazer uma pré-análise financeira de quanto você precisa, de definição de gasto, entrada, saída, fluxo, né? Igual eu falo, fluxo de caixa, saber lucrar mais na sorveteria, definir estratégia de venda para aproveitar mais o verão. Então, tudo isso você tem que explorar, ter reserva de caixa, e tudo isso você faz trabalhando da forma correta, entendeu? E às vezes o sorveteiro com aquele sonho de empreender, tal, é ótimo sonhar, abrir a sorveteria, tal, só que não é só baseada no achismo, gente. A gente está abrindo um negócio. Então, assim, como a gente está abrindo um negócio, tem os riscos de negócio, certo? Tem os riscos ali. Então, a gente não vai abrir as portas e sorte, se vender é sorte. Não, gente, a gente não pode depender só de sorte. A gente tem que depender de estratégia de venda, a gente tem que entender de números também. E eu não estou falando conta difícil, não, gente. É conta básica, que qualquer sorveteiro tem que ter. Por exemplo, nós lá atrás, a gente ficou 3 anos batalhando justamente por conta disso. A gente não saía do vermelho, porque a gente não entendia, tipo, não sabia nem precificar o sorvete que nós estava vendendo. O que a gente fazia? A gente pegava um produto e, tipo, baseava conforme os outros parentes estavam vendendo na sorveteria, a gente baseava no nosso. Só que o nosso gasto era um, o gasto deles era outro. Baseava na concorrência, mas a concorrência às vezes fabricava e no começo teve vezes que a gente pegava o sorvete que não dava conta, a máquina muito lerda para fabricar, muito devagar, então os gastos eram diferentes. Então, você ter pelo menos a base ali arrumada, que é precificação assertiva, tem que saber certinho. Entender a estrutura do ponto, quanto que eu vou precisar investir, quanto vai ser meu retorno no final do mês, quanto eu preciso ter para ele se pagar sozinho, quanto que eu preciso vender para a sorveteria realmente dar lucro no meu bolso. Então, tudo isso tem que ser analisado para vocês não abrir um negócio, não ter uma sorveteria na base do achismo, mas ter uma sorveteria que realmente é lucrativa. Se para você ter uma sorveteria lucrativa, tem que estar com a base certa, entendeu? Porque senão você vai trabalhar 10 anos da sorveteria, e às vezes a conta vende esse mês para pagar do mês passado, aí vai do mês passado, do mês que vem, aí as contas do mês que vem já está devendo dinheiro que nem entrou ainda, então não é isso que eu quero para vocês, é que realmente vocês tenham o foco de abrir um negócio com lucro desde o começo e com a base organizada desde o começo. Então, por isso é tão importante. Recapitulando aqui, que eu falei, definir o quanto, né, vocês têm para investir, definir um prévio ali público que vocês vão atender, aí depois definir o modelo de negócio que vocês vão iniciar, certo? Definir ponto, eu falo, ponto é estrutura, a visibilidade, tudo que tem que ter um ponto, realmente um ponto que vai te levar para o próximo nível, entendeu? Não, tipo assim, vou vender 10 mil reais por mês nesse ponto. Não, você tem que ter uma visibilidade ali de quanto aquele retorno, quanto aquele ponto vai te dar um retorno. Então, você tem que ter isso, entendeu? Até quanto que eu vou vender nesse ponto. Então, já tem que ter meio que isso estruturado. Formalizar é o quê? É a burocracia. Tem que ter, no mínimo ali, a parte da burocracia já meio que prévia organizada, entendeu? Isso é muito importante. Depois, né, ter ali o entendimento do seu negócio, já começar desde a base organizada, que é isso que a gente passa para os alunos também, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula e eu ia dar um recado muito importante. Não, né? Vou dar um recado muito importante para vocês. Se você quer minha ajuda para iniciar a sua sorveteria do jeito certo, com lucro, com a base organizada, eu vou deixar o link aqui abaixo dessa aula. É só vocês clicar, ou senão vocês podem colocar o WhatsApp aqui no chat para mim, que eu entro em contato com vocês. Falo o pessoal da equipe entrar em contato com vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, espero ter esclarecido o pessoal que ficou até o final aqui. Tá bom? Então, essa foi mais uma Quinta Milionária. Se ninguém tem nenhuma pergunta, Deus abençoe vocês e uma ótima noite, gente.